Olá, meu irmão, minha irmã. O nosso programa Voz da Igreja está começando mais uma vez para você. Bebendo da fonte, vamos continuar visitando o Sermão da Planície do Evangelho de São Lucas. O Senhor nos convida a atitudes diferentes diante das violências do mundo. No coração deste tempo, vamos aprender com Jesus, vamos aprender da doutrina social da Igreja que a violência não se resolve com violência. Precisamos tomar atitudes que revelem que nós somos de Cristo, que nós pertencemos ao Pai das misericórdias. Uma igreja em caminho. Quero convidar você para as belezas deste nosso tempo na vida da nossa igreja e para uma bela experiência de solidariedade que vamos realizar em Brumadinho. Fique conosco, o programa Voz da Igreja está apenas começando. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, quero mais uma vez convidar você para penetrar o mistério da Sagrada Escritura, onde Deus nos fala sempre, nos põe sempre diante desta palavra fecunda, viva, criativa, iluminadora. Por isso a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição que se encarrega de explicitar e anunciar a Sagrada Escritura, isso para nós é o depósito precioso da palavra de Deus. Quero convidar você neste programa a ler, a rezar, a meditar o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, os versículos 27 a 38. Naquele tempo, disse Jesus: a vós, porém, que me ouvis, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tira o teu manto, não o impeças de levar também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças de volta. Assim como quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. Se amais os que vos amam, que gratidão esperais? Também os pecadores amam os que os amam. E se fazeis o bem aos que vos fazem o bem, que gratidão esperais? Também os pecadores agem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que gratidão esperais? Até os pecadores emprestam a pecadores para receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é generoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma medida boa, calcada,
sacudida e transbordante, será colocada no vosso colo, pois com a medida com que medirdes, será medido para vós. Meu irmão, minha irmã, estamos lendo desde o último programa textos do chamado Sermão da Planície no Evangelho de São Lucas. Aquele sermão no terceiro Evangelho, como também em Mateus, começa com as bem-aventuranças, que no caso de Lucas, vêm acompanhadas de 4 ais, como nós pudemos refletir no último programa. Agora entramos na dinâmica do sermão. E aqui vamos também nos encontrando com elementos que estão lá no sermão de Mateus, que é mais extenso. Aqui, o sermão da planície de São Lucas ocupa apenas um pedaço do capítulo 6. Lá no Evangelho de Mateus, é um grande sermão que ocupa os capítulos 5, 6 e 7 daquele primeiro evangelho da nossa Bíblia. Mas o importante é o ensinamento de Jesus, que mesmo que haja traços particulares em cada evangelista, prevalece como um ensinamento que brota da boca divina de Jesus, que anuncia as palavras de Deus, que para nós tem autoridade. São palavras que revelam o coração daquele em quem nós cremos. Aqui então chegamos nesse belo discurso de Jesus no Evangelho de Lucas, chegamos então à relação e ao mesmo tempo ao apelo que Jesus nos convida a estabelecer com os inimigos. E aqui, nesse texto, o mais importante não é nós nos ocuparmos de cada pequena atitude, pequena enquanto se trata de um gesto, mas uma atitude ousada e grande em se tratando do contexto, porque o contexto é de violência, o contexto é de abuso, o contexto é de pressão ou de opressão. E aí, nesse contexto, Jesus convida os seus a agirem de forma diferente. O gesto de abençoar, de bendizer, de entregar a túnica para além do manto, de oferecer a outra face, de emprestar, parecem gestos simples, que se estivessem num contexto fora da violência, onde estes gestos estão como elementos. Jesus quer educar os seus para uma reação ou para várias reações que fazem romper com a cadeia de violência. Aqui estamos diante de um ensinamento que distingue os que pertencem a Cristo e mais ainda aqueles que podem ser chamados filhos do Altíssimo. Se nós quisermos destacar aqui versículos, digamos, pilares, podemos pensar nesse versículo 31, que é uma máxima não só do cristianismo, mas também de muitas outras religiões. A máxima é esta, que brota aqui da boca de Jesus. Assim como quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. Isto é, à medida que esperamos que os outros coloquem sobre nós, é à medida que nós mesmos, por imperativo da consciência e da fé, devemos colocar sobre os outros. Queremos o bem, façamos o bem. Queremos ser amados, amemos. Queremos ser respeitados, respeitemos. E mesmo que não venha de lá, que pode ser que o movimento primeiro não seja um movimento que venha do outro lado e venha como nós queremos, mas o importante é que o movimento que brota daqui seja aquele que esperamos que venha de lá, mesmo que venha em contrário.
mas não podemos perder aquela que é a nossa vocação, porque somos filhos do Altíssimo. E esse outro versículo é precioso. Aqui estamos no versículo 35, um pouco adiante. Então a vossa recompensa será grande e sereis chamados filhos do Altíssimo. E se nós queremos saber como é o Altíssimo, como age o Altíssimo, aí o versículo 36 costura e fecha a nossa meditação. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. No Evangelho de Mateus, a palavra é sede perfeitos. Aqui se trata de imitar não tanto a perfeição do Pai, mas imitar a misericórdia, a bondade, a compaixão do Pai. E que diz o texto, é generoso tanto com os ingratos e os maus, como o é com os bons e com aqueles que lhes são leais. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós costumamos fazer leituras rasas quando nós dizemos que tal pai, tal filho. O filho se parece com o pai. E se não parecer, ali já se põe uma dúvida ou uma pergunta. Se de fato essa lógica da genética humana, ela pode ser verdadeira, o filho se parece com o pai, tem traços do pai, tem genética do pai, isto é verdade do ponto de vista da ciência, é também verdade que do ponto de vista da fé, aquele que é o Pai do céu, deixa também e quer ver os seus traços paternos nos seus filhos. Se somos filhos do Altíssimo, é preciso também que a misericórdia resplandeça em nós em alguma medida. Aqui a misericórdia que nós imitamos do Pai, que é misericordioso, é a resposta de Deus e nossa para a onda e para a cadeia de violência que nós percebemos no mundo desde a morte de Abel. De lá para cá, precisamos aprender de Deus todos os dias e, com a graça dele, darmos conta todos os dias do exercício da misericórdia. Isso sem fazer contas. Fazemos aos outros o que esperamos que os outros nos façam, mesmo que não nos façam como esperaríamos. Sede misericordiosos, porque o vosso Pai do céu é misericordioso. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, o texto que ouvimos de Lucas nos faz pensar na onda de violência, de agressão recíproca, dos conflitos de convivência que estão na história da humanidade, desde o princípio. A primeira violência foi exatamente o não que a criatura humana disse a Deus, no pecado das origens. Ali começam as desordens. Dali segue o assassinato de Abel e assim a onda de violência está conosco desde que a nossa liberdade quis escolher na contramão de Deus, não quis os limites de Deus. De lá para cá, a humanidade constrói, claro, a sua história de belezas, de avanços, de progressos, de humanismos, de evoluções, mas também traz consigo a história negativa, pesada, feia do pecado. E esse pecado também leva o nome de violência. O pecado em si mesmo é uma violência. Violência contra a nossa natureza, que foi feita para a harmonia com Deus, o Criador, e o pecado, portanto, é já ele mesmo uma expressão dessa violência abalada nas origens, desta harmonia que desde o princípio se perdeu, mas também a violência ela se expressa como pecado em mil maneiras em que um homem, uma criatura humana pode se colocar contra a outra. No discurso da fé, no ensinamento da fé, no processo de educação da fé, precisamos aprender todos os dias e sempre de novo que somos irmãos, irmãos que nos amamos, cuidamos uns dos outros, temos sobre o outro a medida de amor que temos por nós mesmos, amar o próximo como a si mesmo. No ensinamento da igreja, na doutrina social da igreja, vamos encontrar belos capítulos de ensinamentos acerca do modo como construir a paz, do modo como reagir à cadeia de violência que se instalou entre nós e que percebemos perto e longe, dentro de casa, nas ruas, nas fábricas, no campo, nas relações internacionais, por toda parte. E aí queria brevemente chamar a atenção para este mal, para este pecado e para, na ótica de Jesus, encontrar também caminhos e respostas para colocarmos remédio sobre este grande mal, sobre este grande pecado que é a violência. Quero citar para vocês aqui um belo texto de São João Paulo II, num discurso que ele pronunciou na Irlanda em 1979, logo, portanto, no princípio do seu pontificado. Ali, o Papa São João Paulo II dizia: a violência é má, que a violência como situação para os problemas é inaceitável, que a violência é indigna do homem. A violência é uma mentira, pois que é contrária à verdade da nossa fé, à verdade da nossa humanidade. A violência destrói o que ambiciona defender, isto é, a dignidade, a vida, a liberdade dos seres humanos. Uma frase forte. A violência é uma mentira. A violência destrói aquilo que ela supostamente deseja defender. Portanto, nunca será uma reação à altura, um remédio oportuno
que poderá curar a ferida dos conflitos, dos embates, das diferenças que nós não conseguimos conciliar pela via do diálogo. Assim, é possível e é preciso que a partir do Evangelho, e ouvimos hoje esse belo texto do Evangelho de Lucas, onde Jesus nos convida a amar o inimigo, a rezar pelos perseguidores, a tomar atitudes de reação pacífica, de entrar dentro do mistério pascal, que é resultado de uma violência imputada sobre Jesus, e esta violência tornada sacrifício e sacrifício redentor, é aí que está, digamos, o mistério que funda e leva à plenitude a nossa fé. Aqui precisamos, portanto, pensar sim, irmãos e irmãs, a lógica da violência. Às vezes percebemos assim um modo mágico de considerar a realidade da violência, como se nós, as pessoas, não fôssemos verdadeiramente causadores delas, senão vítimas dela. Vítimas de processos que são sempre externos a nós. Seja no sentido de nós sofrermos violência, seja também no sentido de nós estarmos reagindo porque estamos dentro de um contexto que nos forma assim, estamos dentro de uma relação onde o conflito nos obriga a reagir para não morrer. As estruturas, a sociedade é violenta e por isso nós também precisamos e entramos necessariamente nessa dinâmica, como se não houvesse um ato interior e não simplesmente fatores exteriores que afetam a nossa decisão de agir ou de ser violentos. Não podemos deixar de apelar, irmãos e irmãs, para a consciência, para a liberdade, para o interior. Há um ato, há uma vontade, há um desejo que passa pela nossa liberdade, que escolhe agir ou não com violência. O mal, primeiro, o mal das origens, entrou no mundo por um ato da liberdade. Os males, as violências deste tempo sobre a minha vida e sobre a sua vida, e as violências que brotam de nós como resposta e reação, essas também são e passam por um ato de liberdade. Eu decido reagir, eu escolho reagir e como reagir. Aqui precisamos entrar na ótica do Evangelho, na lógica do Evangelho, na lógica de Jesus e perceber que, de fato, há situações externas, graves, objetivas, que claramente são más, violentas, desumanizantes, destruidoras. Isso existe fora de nós. E somos convidados a uma atitude de indignação, de aversão a isto. Mas a nossa reação positiva e cristã não pode ser no sentido de fazer com que esta cadeia continue, gerando violência como resposta à violência. Não pode ser assim. Precisamos sim apelar e formar a consciência de cada discípulo de Jesus, para que o próprio Mestre seja o modelo, a medida de suportação, inclusive, de reação pacífica. Aqui, algumas atitudes que entraram culturalmente entre nós precisam ser reconsideradas. Coisas que talvez pareçam brincadeiras, mas que, na ótica da fé, merecem uma certa correção. Nós não levamos desaforo para casa. Levamos sim. Meninos não apanham, batem. Mentira. Cada um resolva na rua os seus problemas
de modo que eles não atinjam a vida doméstica. Não é bem assim. Precisamos aprender que o jeito de Jesus lidar com os conflitos, com os opositores, com os agressores, vai ser sempre um modelo para nós paradigmático, exemplar. De modo que, se não for assim, meu irmão, minha irmã, a cadeia da violência vai continuar com a minha e com a sua participação. Quando nós enxergamos Cristo como a vítima inocente que interrompe a cadeia de violência, é exatamente aí, nesse perfil de comportamento que nós, os discípulos do Senhor, precisamos entrar. Amar os inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem, não reagir violentamente àquele que age contra nós com violência, são atitudes que fazem diferença. É aí que nós mostramos de quem somos, discípulos do Senhor, filhos do Altíssimo. Ou nós entramos por esse caminho, ou nós vamos entrar na lógica de multiplicar as armas e de cuidar nós mesmos da nossa segurança, da nossa paz, mesmo que isto custe a vida do outro, a dignidade do outro, os direitos do outro. Aqui precisamos aprender que quem é de Deus é da paz. E em nenhuma circunstância vamos aprovar a violência como resposta que se possa dar a alguém em algum momento da vida. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, muitas coisas boas e belas para acontecer nesses dias. Neste 22 de fevereiro, vamos ordenar aqui em Divinópolis, na Igreja Sagrada Família, para o ministério sacerdotal, o diácono Anderson Nunes, filho daquela comunidade ali no bairro Danilo Passos, depois de um caminho de formação. Esse nosso irmão, jovem ainda, será ordenado então sacerdote para a igreja. Rezem por ele, os que puderem estejam presentes. Vamos nos alegrar com aquela família e com aquela comunidade. Nessa segunda-feira, 25 de fevereiro, vamos estar lá, em Brumadinho. Eu e outros quase 30 sacerdotes para visitar as famílias, para conversar com elas, para rezar com elas, dando assim continuidade a um trabalho que já está começado e que já está acontecendo. E isso é muito bonito, uma bela iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte, ali aos cuidados do bispo daquela região, que é Dom Vicente Ferreira, e aquela comunidade paroquial que está ali em Brumadinho está sendo visitada por muitos agentes de pastoral, por sacerdotes e pelos bispos daquela arquidiocese, para ajudar aquela gente a refazer, a retomar, a reorganizar a vida neste período difícil de pós-tragédia. Vamos passar ali aquele dia com aqueles irmãos lá de Brumadinho, vamos visitá-los, estar com eles, comer com eles, rezar com eles também a Eucaristia no final da tarde. Então queremos pedir a você que reze conosco e por nós, a fim de que a nossa presença ali possa ser, em alguma medida, presença consoladora, presença de Jesus que escuta, acolhe e abençoa. E se você que está aqui na nossa Diocese de Divinópolis, se você sabe que o seu padre
vai participar deste mutirão de solidariedade e quiser através dele mandar alguma coisa, sobretudo água potável, alimento não perecível, fraldas, isso pode ser então deixado aí na sua secretaria paroquial e o próprio padre se encarrega de levar isso então naquela segunda-feira, dia 25 de fevereiro. Vamos manter acesa a nossa solidariedade. E se você que está mais longe, em outras regiões do nosso estado, quem sabe até fora de Minas Gerais, em outras regiões do país, assistindo pelos vários canais que reproduzem esse nosso programa, quem sabe você também aí que é sacerdote, quem sabe até você, irmão bispo, possa organizar aí uma pequena comissão que venha também estar perto, estar junto, estar para podermos, como igreja católica, acompanhar e ajudar aqueles irmãos ali na difícil missão de reconstruir a vida depois daquele crime, daquela tragédia, daquele grande mal que afetou não só aquelas mais de 300 vidas que se foram, mas afetou uma cidade inteira, afetou um estado inteiro, afetou populações ribeirinhas que estão ao longo dos rios que serão tocados por aquela lama de resíduo. É hora de nós participarmos, unirmos as forças e a fé para irmos de encontro aos irmãos que precisam de nós. Uma igreja em caminho.